Tenha um dia maravilhoso. Desfrute a história, todos. Você deve estar brincando, murmurou Ethan, verificando seu relógio pela quarta vez em menos de 2 minutos. Era sua primeira experiência usando Uber, e para sua impaciência, o motorista já estava atrasado. Seu BMW havia quebrado aquela manhã, e sem outra opção, ele teve que usar o aplicativo. Foi quando um Honda prata, exatamente como o do aplicativo, parou no semáforo bem ao lado dele. Ele não pensou 2 vezes. Ele abriu a porta, jogou sua pasta no banco de trás e entrou como um general indo para a batalha. Vá, apenas vá, ele ordenou sem nem olhar para o rosto da motorista. O quê? Disse a voz de uma mulher, um pouco rouca e completamente chocada. Vamos, senhora, apenas dirija, ele respondeu. Digitou em seu telefone, os olhos da motorista se arregalaram. Seu rosto ficou pálido e, em puro pânico, ela pisou fundo no acelerador. Oh, meu Deus, eu quero viver, ela gritou, agarrando o volante com ambas as mãos, como se estivesse fugindo por sua vida. Ethan deixou cair seu telefone. Ei, por que você está gritando assim? Porque você está me roubando, seu lunático! Ela chorou, olhando para ele pelo espelho. Eu apenas parei no semáforo. Ajuda! Oh, Deus! Eu sou o quê? Ele gritou, agora em pânico também. Eu não estou te roubando. Você não é meu Uber. Uber? Eu trabalho em um escritório. Então por que você parou na frente da cafeteria como um carro de aplicativo? Porque havia um semáforo vermelho. Oh, pelo amor de Deus! Ela encostou o carro no acostamento com um solavanco que quase fez Ethan engasgar com seu próprio grito. Eles se encararam em silêncio por 3 segundos. O motor ainda estava rugindo. Constrangimento encheu o ar. Tudo bem, ele finalmente disse com um suspiro. Aquilo foi confuso. Confuso? Você invadiu meu carro, me disse para apenas ir e quase me deu um ataque cardíaco. Eu quase chamei a polícia. Ethan coçou a nuca, tentando manter a compostura. A verdade era, agora que a adrenalina estava diminuindo, ele percebeu o quão engraçado tudo aquilo era. Ok, foi um erro. Ele sorriu. Um mal-entendido. Tudo bem. Um mal-entendido que poderia ter terminado em um processo. E acredite em mim, eu sei como essas coisas funcionam. Eu trabalho em um escritório de advocacia. Ele congelou. Mesmo? Mesmo? Você tem sorte de eu não carregar uma arma. Ethan riu. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eu sinto muito. Eu estava atrasado. Vi o carro. Pensei que era meu Uber e entrei sem pensar. Foi um impulso. Ele fez uma pausa. Mas já que você trabalha em um escritório e parece estar indo para o centro, você se importaria de me dar uma carona? A esta altura, o Uber provavelmente cancelou de qualquer forma. Sophie bufou, ainda chateada, mas havia algo em sua expressão, ou talvez na absurdidade da situação, que a fez ceder. Tudo bem, mas apenas porque você parece um tolo perdido. Eu posso estar perdido, mas não sou um tolo. Eu sou Ethan, ele estendeu sua mão. Eu sou Sophie, e vamos ser claros, se você tentar algo suspeito, eu vou bater este carro em um poste. Eu já fui traumatizado o suficiente por hoje. Durante a carona, eles se provocaram. Sophie explicou que estava atrasada porque sua irmã havia desligado seu alarme. Ethan mencionou que odiava transporte público. Ela chamou de drama de gente rica. Ele a chamou de motorista relâmpago. Eles riram. Eles reclamaram do trânsito. E por um breve momento, eles esqueceram a loucura que havia começado sua manhã. Quando eles alcançaram o prédio alto e espelhado da Carter e Lee Law, Ethan apontou. Aqui está. A firma onde eu trabalho. Mesmo? Sophie parou o carro suavemente. Eu trabalho aqui também. Seus olhos se arregalaram. Você deve estar brincando. Não, eu sou a assistente de Victor. Ele trabalha no 8º andar. Eu sou um sócio. E eu nunca te vi lá. Bem, eu nunca vi um advogado pular em carros aleatórios no meio da rua também.
E ainda assim, aqui estamos. Ethan olhou para ela por um momento intrigado. Sophie, obrigado pela carona e pela experiência de quase morte. Foi inesquecível. Ela riu. Me agradeça me comprando um café alguma hora. Mas da próxima vez é melhor você entrar no carro certo. Ele saiu. Enquanto subia os degraus para a entrada, ele não resistiu a olhar para trás. Sophie ainda estava no carro, rindo para si mesma. Ele sorriu. Definitivamente inesquecível. Ethan passou a manhã inteira tentando focar nos contratos em sua mesa. Mas sua mente continuava voltando para aquela mulher de cabelo castanho, que quase o assustou até a morte e ao riso apenas algumas horas antes. Toda vez que ele pensava em seu rosto aterrorizado, gritando, "Eu quero viver", ele soltou uma risada silenciosa que fez sua secretária, Linda, levantar uma sobrancelha preocupada. "Sr. Brooks?" Linda apareceu na porta pela terceira vez. "Você está bem? Você precisa de algo?" "Eu estou ótimo, Linda. Melhor do que nunca, na verdade." Ela olhou para ele como se ele tivesse perdido completamente a cabeça e se afastou, balançando a cabeça. Ethan não se importou. Ele estava curioso demais para saber mais sobre Sophie, a assistente de Victor, que dirigia como se estivesse em uma perseguição policial e tinha a língua mais afiada que ele havia encontrado em anos. Quando a hora do almoço chegou, Ethan decidiu dar uma caminhada pelos corredores antes de sair. Pura coincidência, é claro. Não tinha absolutamente nada a ver com a chance de esbarrar em Sophie novamente. Absolutamente nada. Caminhando pelo 8º andar, também uma coincidência já que Victor trabalhava lá, Ethan ouviu uma risada familiar ecoando pelo corredor. Ele diminuiu seu ritmo e viu Sophie no centro de um pequeno grupo de funcionários, gesticulando animadamente enquanto contava uma história. Então eu disse ao cliente, "Senhor, você quer processar seu vizinho porque o gato dela fez cocô no seu quintal. Tudo bem, mas apenas saiba que você será conhecido como o cara do processo de cocô de gato pelos próximos 5 anos." Sophie imitou uma voz grave e pomposa. Ele desistiu bem ali. O grupo explodiu em risadas. Ethan se escondeu atrás de uma coluna, observando com fascinação. Sophie era naturalmente engraçada, espontânea, e prendia a atenção de todos sem nem tentar. Nada nela era forçado ou calculado. O completo oposto das pessoas com quem ele geralmente passava tempo, que mediam cada palavra como se estivessem em uma reunião de negócios. "Sophie, você é terrível", riu Clara da contabilidade. "Pobre mãe, pobre nada." Sophie revirou os olhos. Você não viu o tamanho da cerca que ele queria construir apenas por causa de um gato. Parecia que ele estava se preparando para uma invasão alienígena. Ethan não conseguiu evitar e soltou uma risada alta. Todos se viraram para olhar para ele. Os olhos de Sophie se arregalaram quando ela ouviu. "Bem, olhe quem decidiu aparecer", ela disse, cruzando os braços com um sorriso malicioso. "O homem que invade carros de outras pessoas." "Ei, aquilo foi um mal-entendido", Ethan disse enquanto se aproximava, tentando parecer casual. "E pelo que ouvi, você tem histórias muito mais embaraçosas do que eu. Minhas histórias não envolvem sequestro acidental. Tecnicamente você me sequestrou. Eu apenas entrei no carro." O grupo assistiu ao vai e vem deles como se fosse uma partida de tênis. Clara sussurrou algo para a colega ao lado dela, que cobriu a boca para não rir alto. "Oh, claro." Sophie fingiu estar ofendida. "É minha culpa por dirigir meu próprio carro. É sua culpa por acelerar como se estivesse na Fórmula 1. Eu acelerei porque pensei que você era um criminoso. Um criminoso muito bem vestido." Pelo menos, Sophie deu uma olhada nele. Observando seu terno perfeitamente cortado, bem vestido talvez, mas ainda suspeito. O grupo riu novamente, e Ethan sentiu uma estranha satisfação por conseguir tirar aquele sorriso dela. Sophie tinha um jeito único de provocar direto, mas não cruel. Inteligente, mas não arrogante. E ela definitivamente não o tratava com a reverência usual que ele recebia de outros funcionários da firma.
Tudo bem, eu vou almoçar, Sophie anunciou, pegando sua bolsa antes que outro advogado perdido decida me sequestrar. Ela passou por Ethan, dando-lhe um empurrãozinho brincalhão no braço. Tente não entrar no carro errado novamente, ok? E ela seguiu pelo corredor, deixando Ethan parado lá com um sorriso bobo no rosto. O que ele não notou foi Victor observando toda a cena do outro lado do corredor, encostado no batente da porta de seu escritório. Ele havia captado cada olhar, cada risada, cada segundo daquela troca. E ele não gostou do que viu, especialmente a faísca nos olhos de Ethan quando ele olhava para Sophie. Victor conhecia-lhe aquele olhar. Ele o havia visto antes em reuniões sempre que Ethan mirava um caso importante ou uma promoção que ele queria. Era o olhar de alguém que havia encontrado seu próximo objetivo. E isso era um problema porque Victor tinha sentimentos por Sophie. Sentimentos que ele nunca teve a coragem de expressar, mas que cresciam silenciosamente a cada dia que eles trabalhavam juntos. Com cada risada dela, cada momento em que ela mostrava sua inteligência afiada e bom humor contagiante, Sr. Victor. Sophie apareceu ao lado dele voltando do elevador. Eu esqueci minha carteira. Você está bem? Você parece preocupado. Eu estou bem, Sophie. Ele forçou um sorriso, apenas pensando nos casos da tarde. O processo da construtora. Eu organizei todos os documentos que você pediu. Eles estão em sua mesa, organizados por data. Perfeito como sempre. Sophie sorriu e entrou no escritório para pegar sua carteira. Sophie, ele disse, se aproximando. Quando você voltar do almoço, podemos revisar os contratos da Peton Associates? Algo urgente surgiu. Claro, Sr. Victor. Ela respondeu imediatamente. Qualquer coisa que você precise. Quando Sophie saiu da sala com Victor ao seu lado, Ethan estava parado no corredor conversando com outro advogado. Bom almoço, Sophie. Ethan disse com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Ele assentiu. Ethan, Victor respondeu no mesmo tom. Sophie olhou de um para o outro, sentindo uma estranha tensão no ar, mas sem conseguir dizer exatamente o que era. Bem, eu vou indo então. Até mais tarde. Ela se afastou, deixando os dois homens se encarando. Ethan foi o primeiro a quebrar o silêncio. Victor, espero que não haja problema comigo falando com Sophie. Problema? Victor ajustou seus óculos. Por que haveria um problema com você falando com minha assistente? A ênfase na palavra minha foi sutil, mas Ethan a percebeu imediatamente. Nenhuma razão particular. Eu apenas queria ter certeza de que somos todos profissionais aqui. Nós sempre fomos, Ethan, sempre. Os dois se separaram, cada um seguindo em uma direção diferente pelo corredor, mas ambos sabiam que algo havia mudado naquela manhã. Ethan continuou inventando desculpas para passar pelo 8º andar pelo resto da semana. Ele precisava verificar alguns arquivos no departamento jurídico. Ele queria falar com a equipe de pesquisa. Ele havia esquecido de assinar alguns documentos. Sophie, por sua parte, começou a notar o padrão. E por mais que tentasse negar, achava divertido como Ethan tentava parecer casual, quando era óbvio que ele estava se esforçando para esbarrar nela. Você de novo por aqui? Ela perguntou na quinta-feira, quando o viu verificando alguns arquivos muito perto de sua mesa. Eu tenho o direito de andar pela minha própria firma, não tenho? Você tem, mas geralmente sócios não precisam andar pelo mesmo corredor 5 vezes por dia. Ethan fingiu estar ofendido. 5 vezes? Foram no máximo 3. Foram 7. Eu contei. Ele riu. Derrotado. Certo. Você me pegou. Ethan Brooks. Sophie se levantou e cruzou os braços. Você é arrogante, inconveniente e claramente não tem nada melhor para fazer. Ethan esperou pelo mas. Sempre havia um mas quando alguém começava uma frase assim. Mas ela continuou e ele sorriu. Você também é engraçado e eu meio que me acostumei com suas aparições misteriosas. Meio que se acostumou comigo? Não deixe isso subir à sua cabeça. Daí em diante, a provocação entre eles tornou-se parte da rotina.
Ethan aparecia com alguma desculpa esfarrapada para estar no 8º andar. Sophie respondia com observações afiadas sobre sua dedicação ao trabalho. Ele a chamava de motorista kamikaze. Ela o chamava de sócio perdido. E Victor observava tudo, sentindo o nó em seu estômago apertar com cada risada compartilhada, cada olhar demorado, cada momento em que ele notava Ethan conseguindo fazer Sophie sorrir de uma forma que ele nunca havia conseguido. A atmosfera no 8º andar estava definitivamente esquentando, e todos sabiam que algo estava para acontecer. Na segunda-feira seguinte, Ethan decidiu que havia desperdiçado tempo suficiente com desculpas. Era hora de uma abordagem mais direta. Afinal, ele era Ethan Brooks. Quando ele queria algo, ele conseguia. E o que ele queria agora era Sophie trabalhando para ele. Pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Ele encontrou Sophie na sala de descanso fazendo um café que cheirava bom demais para ser do tipo que a firma fornecia. "Bom dia, Sophie. Café especial hoje?" "Bom dia, Ethan", ela respondeu sem olhar para ele, mexendo o açúcar um pouco mais forte do que o necessário. "Sim, eu trouxe de casa. O café aqui tem gosto horrível." "Interessante. Você sempre foi assim detalhista?" Sophie finalmente olhou para ele desconfiada. Ethan Brooks fazendo conversa fiada sobre café na sala de descanso. "Isso é novo. O que você quer?" Ele riu. Ele teve que admitir que gostava de como ela era direta. "Eu quero te fazer uma oferta. Se for para mais aulas de direção, a resposta é não." "Melhor que isso", Ethan se aproximou, assumindo sua postura mais profissional. "Eu quero que você venha trabalhar comigo como minha assistente pessoal." Sophie quase deixou cair sua xícara. "O quê?" "Você me ouviu. Assistente pessoal. O dobro do seu salário atual. Melhores benefícios. Acesso a casos mais importantes. Uma carreira real." Sophie o encarou por um longo momento, como se estivesse tentando descobrir se ele estava falando sério ou se aquilo era algum tipo de piada elaborada. "Ethan, você bateu a cabeça quando saiu do meu carro?" "Eu estou falando sério, Sophie. O dobro do salário. O triplo. E ainda seria não." Ethan piscou. Surpreso o triplo. Nem todo mundo recebe uma oferta assim. E nem todo mundo a recusa. Mas eu sim, porque é uma oportunidade incrível. Porque eu sou leal a Victor. Ele me deu uma chance quando ninguém mais daria. Ele me ensinou tudo o que sei sobre direito empresarial. Ele me tratou com respeito desde o primeiro dia. "Eu posso te tratar com respeito também, Ethan. Sophie, doente. Você está me oferecendo dinheiro para abandonar meu chefe. Isso não é respeito. Isso é apenas suborno chique, não é suborno. É negócio talvez para você, para mim. É sobre caráter." Ethan sentiu uma pontada de algo que ele não conseguia bem nomear. Admiração. Frustração. Talvez ambos. "Sophie, você está perdendo uma oportunidade única na vida. Eu estou perdendo a chance de me tornar o tipo de pessoa que trai alguém que confia nela apenas por dinheiro. E sabe de uma coisa? Eu estou feliz em perder isso." Foi quando Victor apareceu na porta da sala de descanso. Pelo olhar em seu rosto, era óbvio que ele havia escutado pelo menos parte da conversa. "Ethan", a voz de Victor estava controlada, mas havia uma frieza que Sophie nunca havia ouvido antes. "Posso ter uma palavra com você?" Sophie olhou de um para o outro, sentindo a tensão no ar. "Eu vou voltar para minha mesa", ela murmurou, pegando seu café e saindo rapidamente. Os dois homens ficaram sozinhos na sala de descanso. Victor fechou a porta. Roubando funcionários agora? Victor ajustou seus óculos, um hábito que Sophie conhecia como um sinal de nervosismo. "Roubar é uma palavra forte, Victor. Eu diria que estou oferecendo oportunidades." "Oportunidades", Victor repetiu com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. "Quão atencioso de você pensar sobre o desenvolvimento profissional de Sophie. Ela é talentosa. Ela merece mais do que apenas organizar seus arquivos." "Meus arquivos?"
A voz de Victor se elevou. Ethan, Sophie não está apenas organizando arquivos. Ela elabora contratos, faz pesquisa jurídica complexa, se reúne com clientes. Ela está aprendendo mais comigo em 1 ano do que aprenderia em 5 anos como sua assistente pessoal. Ser assistente pessoal de um sócio é uma posição muito respeitada. Uma assistente pessoal que busca café e agenda reuniões. Por favor, Ethan, nós dois sabemos o que você está fazendo. Ethan se endireitou, sentindo o desafio na voz de Victor. E o que exatamente eu estou fazendo? Tentando impressionar uma mulher com seu dinheiro e sua posição. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ethan estreitou os olhos. Victor, você está se envolvendo em assuntos que não são da sua conta. Sophie trabalhou para mim por 2 anos. Os assuntos dela são meus assuntos por enquanto. O que você quer dizer por enquanto? Ethan sorriu, mas era um sorriso frio. Eu acabei de dizer que as coisas podem mudar. Pessoas mudam de ideia, especialmente quando percebem que estão limitando suas próprias possibilidades. Victor deu um passo à frente. Ethan, eu vou dizer isso apenas uma vez. Deixe Sophie em paz, ou o quê? Ou você vai descobrir que nem todos nesta firma estão impressionados com seu sobrenome e sua conta bancária. Ethan riu, mas não havia humor nisso. Victor, você está esquecendo com quem está falando. Eu estou falando com alguém que está tentando usar poder e dinheiro para conseguir o que quer. E isso, Ethan, não me impressiona nem um pouco. Bom saber. Porque eu não estou tentando te impressionar. Eles se encararam por mais alguns segundos. Victor foi o primeiro a se mover, abrindo a porta da sala de descanso. Esta conversa acabou. Sim, Ethan concordou, ajustando sua gravata. Acabou. Mas ambos sabiam que a conversa estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, a tensão no escritório tornou-se tangível. Funcionários notaram que Victor e Ethan, que costumavam manter um relacionamento profissional cordial, agora mal se cumprimentavam nos corredores. Ethan continuou aparecendo no 8º andar, mas agora suas visitas tinham um propósito menos sutil. Ele elogiava o trabalho de Sophie em voz alta, mencionava casos interessantes que surgiriam em seu departamento, e sempre encontrava uma maneira de deixar claro que sua oferta ainda estava de pé. Sophie, ele disse em uma quarta-feira, passando por sua mesa, aquele relatório sobre fusões corporativas que você fez na semana passada foi excelente, muito perspicaz. Obrigado. Ela respondeu sem levantar os olhos dos documentos. Tenho um talento natural para análise estratégica. É raro encontrar alguém com sua intuição de negócios. Sophie finalmente olhou para ele. Ethan, você está fazendo isso de propósito. Fazendo o quê? Sendo, eu não sei, elogioso. Você nunca foi assim, antes. Talvez eu tenha sido lento para perceber o quão boa você é no que faz, ou talvez você esteja tentando me convencer a aceitar sua oferta, usando uma estratégia diferente. Ethan sorriu. Você me conhece bem. Eu sei o suficiente para saber que você não desiste facilmente. Essa é uma qualidade admirável em um advogado. Pode ser admirável. Sophie se inclinou para trás em sua cadeira. Mas também pode ser irritante. Irritante como? Como quando você continua insistindo por uma resposta que já foi dada. Victor, que estava saindo de seu escritório, havia testemunhado toda a troca. Ele caminhou até a mesa de Sophie com uma expressão séria. Sophie, eu preciso que você revise os contratos da Anderson Inc. Há algumas cláusulas que precisam ser reescritas. Claro, Sr. Victor, ela respondeu imediatamente. Eu farei isso agora. Ethan observou a troca, notando como Sophie imediatamente deu a Victor sua total atenção, como ela o tratava com um respeito genuíno, que ia além da hierarquia profissional, e isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Bem, Ethan bateu a mão suavemente. Eu vou deixar você voltar ao trabalho. Sophie, se você mudar de ideia sobre minha oferta, eu não vou. Ela o interrompeu.
embora não rudemente. Você nunca sabe. Ethan piscou e se afastou. Victor esperou até que Ethan estivesse fora de vista antes de falar. Sophie, espero que você saiba que não precisa ser educada com ele. Se não quiser. Eu sei. Senhor, sei que data de chamada Victor, mas ser rude não vai consertar nada. E honestamente, eu acho que ele vai ficar entediado logo e passar para outra coisa. Victor duvidava seriamente que ele conhecia Ethan há anos. E ele sabia que uma vez que Ethan definisse um objetivo, ele não pararia até conseguir o problema. Victor não sabia mais se o objetivo de Ethan era conquistar Sophie como funcionária ou como algo mais. E essa incerteza estava começando a custar-lhe o sono à medida que a semana passava. E outros funcionários começaram a comentar sobre a guerra fria entre os dois advogados. Clara da contabilidade apostou com sua colega de RH que algo explodiria até sexta-feira. Linda, a secretária de Ethan, mencionou à recepcionista que nunca tinha visto seu chefe tão focado em um projeto. E Sophie? Sophie tentou manter as coisas normais, mas ela estava começando a perceber que havia se tornado o centro de uma disputa que ela não havia pedido e não sabia como lidar. O que ela não sabia era que Ethan já havia decidido sua próxima estratégia. Victor estava preparando sua defesa. A guerra de gentileza começou terça-feira de manhã. Sophie chegou à sua mesa e encontrou um café gourmet, do café mais caro do quarteirão ainda fumegante, com uma pequena nota para a melhor assistente jurídica de Manhattan, Abby. Ela olhou em volta procurando por Ethan, mas ele estava em algum lugar, fingindo que não tinha nada a ver com isso. Chique Clara murmurou enquanto passava por sua mesa. Alguém está tentando te impressionar. 15 minutos depois, Victor apareceu com uma caixa de donuts da padaria favorita de Sophie, a pequena e aconchegante a 2 quarteirões do escritório. Pensei que você poderia querer algo doce para acompanhar o café, ele disse, colocando a caixa em sua mesa com um sorriso que tentava parecer casual. Sophie olhou para o café caro, depois para os donuts, estilo caseiro, e finalmente para Victor. Senhor Victor, você não precisava. Claro que sim. Você trabalha duro e merece ser mimada de vez em quando. Ethan, que por acaso estava passando exatamente naquele momento, parou e observou a cena. Seus olhos se estreitaram ao ver Sophie sorrindo para Victor enquanto escolhia um donut. Na quarta-feira foi a vez da impressora. Sophie estava lutando com a máquina teimosa que se recusava a imprimir um contrato importante quando Ethan apareceu do nada como algum tipo de super-herói da tecnologia. Problemas com a impressora? Ele perguntou, já arregaçando as mangas como se estivesse prestes a realizar uma cirurgia. Está fazendo um barulho estranho e não imprime nada, Sophie explicou. Frustrado, Ethan apertou alguns botões, abriu e fechou algumas bandejas e, milagrosamente, a impressora voltou à vida. Aí está, ele disse com um sorriso vitorioso. Precisava apenas do toque de um homem. Uau! Obrigada! Como você sabia o que fazer? Eu tenho meus talentos ocultos. O que Sophie não sabia era que Ethan havia quebrado a impressora de propósito na noite anterior, ficando até tarde no escritório para programar um pequeno erro no sistema que só ele saberia como consertar. Victor, observando da porta de seu escritório, franziu a testa na quinta-feira. E quando Sophie mencionou que precisava fazer várias cópias para uma reunião, Victor apareceu com um técnico que por acaso estava por perto para fazer manutenção preventiva em todas as impressoras do andar. Que coincidência incrível, Ethan disse sarcasticamente a Linda. Victor trouxe um técnico no mesmo dia em que Sophie precisava da impressora. Você acha que ele fez de propósito? Linda perguntou, intrigada. Linda, neste escritório nada é coincidência. Na sexta-feira, a competição havia escalado para um nível inteiramente novo. Ethan começou elogiando o relatório de Sophie durante uma reunião de todo o departamento, destacando sua análise brilhante e perspectiva nova para todos na equipe jurídica ouvirem. Victor contra-atacou convidando Sophie para participar de uma reunião com clientes importantes.
Apresentando-a como minha assistente mais talentosa e perspicaz, Sophie de repente se viu sendo passada de um lado para o outro, como um troféu, elogiada, consultada e incluída em discussões que normalmente não faziam parte de suas responsabilidades. Isso está ficando ridículo, ela murmurou para Clara durante o almoço. Eles estão agindo como dois pavões em época de acasalamento. Você está reclamando de receber toda essa atenção? Clara riu. Metade das mulheres neste escritório mataria para estar no seu lugar. Não é atenção real, Clara. É estratégia. Eles estão me usando como parte de um jogo que eu não entendo totalmente. Oh, Sophie, você entende. Você apenas não quer admitir. Sophie suspirou. Clara estava certa. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E por mais que ela tentasse fingir que era apenas sobre trabalho, havia mais do que isso. O jeito que Ethan olhava para ela, quando ele pensava que ela não estava olhando, o jeito que Victor se iluminava sempre que ela ria de uma de suas piadas, a situação atingiu o clímax na segunda-feira seguinte, quando um caso imobiliário relativamente simples se transformou em uma dor de cabeça legal. O cliente, Sr. para Peterson, havia comprado um edifício comercial e mais tarde descobriu que havia uma servidão não registrada permitindo ao vizinho usar parte do estacionamento. O vendedor havia esquecido de mencionar esse pequeno detalhe. Victor estava na sala de conferências cercado por pilhas de documentos, claramente frustrado. Isso não faz sentido, ele murmurou, tirando os óculos para esfregar os olhos. A papelada está toda bagunçada. Eu não consigo encontrar a base legal para contestar a servidão. Sophie, que estava organizando os arquivos, fez uma pausa e observou Victor por um momento. Então ela olhou para os documentos espalhados na mesa. Senhor Victor, posso dar uma olhada? Claro, Sophie. Talvez você veja algo que eu não vejo. Sophie se aproximou da mesa e começou a examinar os papéis. Depois de alguns minutos de silêncio focado, seus olhos se iluminaram. Senhor Victor, você verificou a data da servidão original? Claro, está aqui. 1987. E quando foi feito o último levantamento topográfico? Victor procurou nos documentos. 1995. Por quê? Porque se olharmos para este mapa de 1985 e compararmos com a descrição da servidão de 1987, Sophie colocou dois documentos lado a lado. A área descrita na servidão não existe mais. Ela foi alterada durante a renovação de 1995. Victor olhou para os documentos, depois para Sophie, depois de volta para os documentos. Sophie, você está dizendo... Eu estou dizendo que a servidão se refere a um espaço que foi fisicamente alterado, tornando-a tecnicamente inválida. O Sr. Peterson pode contestá-la com base na impossibilidade física de cumprir os termos originais. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Então começou a sorrir. Sophie, isso é brilhante. Absolutamente brilhante. Você acha que poderia funcionar? Poderia funcionar. Isso resolverá o caso inteiro. Victor se levantou e por impulso abraçou Sophie. Foi rápido, profissional. Mas Sophie sentiu algo diferente nisso. Uma admiração que ia além do respeito por seu trabalho. Do outro lado do vidro da sala de conferências, Ethan estava observando toda a cena. Ele viu o momento da descoberta. Viu Victor abraçar Sophie, viu a felicidade genuína nos olhos de ambos, e ele sentiu uma pontada de ciúme que o surpreendeu com sua intensidade. Não era apenas ciúme profissional. Era algo mais pessoal, mais primal. Ethan percebeu com clareza desconfortável que ele não queria apenas Sophie trabalhando para ele. Ele queria Sophie, ponto final. Nos dias que se seguiram, o nome de Sophie começou a circular pelos corredores com um novo tipo de respeito. A assistente que salvou o caso Peterson, a jovem que Victor sempre elogia, a garota com um olho para detalhes. Sophie sentiu a mudança. As pessoas a cumprimentavam de forma diferente. Outros advogados paravam para pedir sua opinião sobre casos.
Ela não era mais apenas a assistente de Victor. Ela estava se tornando Sophie, a assistente talentosa, mas com o reconhecimento também veio maior pressão. Ethan intensificou suas tentativas de impressioná-la, aparecendo com convites para grandes eventos jurídicos e mencionando oportunidades únicas surgindo em seu departamento. Victor, por sua vez, começou a incluí-la em mais decisões, pedindo sua opinião sobre estratégias e tratando-a mais como uma colega do que como uma subordinada. Sophie se viu no centro de uma tempestade de atenção que era ao mesmo tempo lisonjeira e desconfortável. Ela sabia que ambos os homens estavam interessados nela, e não era mais possível fingir que era apenas sobre trabalho. Ethan havia abandonado qualquer pretensão de sutileza. Victor estava lutando com sentimentos que ele havia mantido enterrados por anos. E Sophie? Sophie estava começando a perceber que talvez, apenas talvez, ela tivesse alguns sentimentos próprios para resolver. A batalha de gentileza havia se transformado em algo muito mais complicado. E todos no escritório sabiam que algo estava para explodir. Ethan apareceu na mesa de Sophie em uma quinta-feira às 11h45, com aquela expressão que ela já estava aprendendo a reconhecer, determinação disfarçada de casualidade. "Sophie, que tal almoçarmos juntos hoje?" Ele perguntou, apoiando-se em sua mesa com um sorriso charmoso. "Eu quero falar sobre sua carreira." Sophie olhou para ele por cima de seus óculos de leitura, desconfiada. "Minha carreira está indo muito bem." "Obrigada. Eu sei. É exatamente por isso que eu quero falar. Há algumas oportunidades surgindo que podem te interessar." "Ethan, nós já tivemos essa conversa." "Não sobre trabalhar para mim." Ele interrompeu rapidamente. "Sobre seu futuro, seu potencial, coisas que vão além desta firma." Sophie hesitou. Por mais que ela desconfiasse das intenções de Ethan, ela tinha que admitir que estava curiosa. "Certo," ela suspirou. "Mas eu escolho o lugar." "Perfeito. Onde você quiser." "Giovanese, aquele pequeno lugar italiano na rua 47. Ethan piscou. Surpreso, ele esperava que ela escolhesse o food truck de sempre. "O Giovanni's é muito mais sofisticado do que eu imaginava. Só porque eu como em food trucks não significa que eu não tenha bom gosto. Ethan, significa que eu tenho um orçamento." 30 minutos depois, eles estavam sentados em uma mesa aconchegante no Giovanni's, um pequeno e acolhedor restaurante italiano. Ethan nunca havia notado, embora passasse por lá todos os dias. Então, Sophie colocou seu guardanapo no colo. "O que é essa conversa misteriosa sobre minha carreira?" Ethan tomou um gole de vinho e se endireitou. "Sophie, você tem talento real. O caso Peterson provou isso, mas eu tenho a sensação de que você está se subestimando." "O que você quer dizer? Você está bem em permanecer na posição de assistente quando é claramente capaz de muito mais. Eu não estou falando sobre vir trabalhar para mim." Ele levantou a mão antes que ela pudesse protestar. "Eu estou falando sobre você reconhecer seu próprio valor." Sophie o estudou cuidadosamente. "E o que exatamente você acha que eu deveria fazer? Para começar, pare de se contentar com migalhas. Você merece um lugar à mesa, não estar servindo café para as pessoas sentadas lá." Sophie estava prestes a responder quando uma voz familiar soou atrás dela. "Sophie, que coincidência incrível." Ela se virou e viu Victor se aproximando com um sorriso que não escondia totalmente a desagradável surpresa de encontrá-los ali. "Senhor Victor, o que você está fazendo aqui?" "Reunião de última hora com um cliente. Terminou mais cedo do que o esperado." Victor olhou para Ethan com cortesia gelada. "Ethan, bom ver você aqui." "Victor." Ethan retribuiu a saudação no mesmo tom. "Junte-se a nós. Estávamos tendo uma conversa muito interessante sobre desenvolvimento profissional." Victor não esperou por um segundo convite. Ele puxou uma cadeira e se sentou, criando um triângulo de tensão. Sophie quase podia tocar o desenvolvimento profissional. Victor sorriu para Sophie. "Que tópico fascinante."
Sophie tem tanto potencial, não tem, Ethan? Exatamente o que eu estava dizendo. Ethan respondeu, cortando sua massa com mais força do que o necessário. Sophie merece reconhecimento por seu talento excepcional. Eu não poderia concordar mais. É por isso que estou considerando recomendá-la para uma promoção. Ethan parou de mastigar. Promoção? Para assistente jurídica sênior com um aumento substancial e mais responsabilidades. Sophie olhou de um para o outro, percebendo que havia se tornado o prêmio em uma competição acontecendo bem na frente dela. Gente, ela interrompeu. Vocês sabem que eu estou sentada bem aqui, não sabem? Vocês podem parar de falar sobre mim como se eu fosse algum tipo de projeto. Você está certo. Ethan sorriu, embora seus olhos permanecessem em Victor. Desculpe, Sophie. Eu apenas me empolgo quando vejo talento sendo desperdiçado. Desperdiçado? Victor ajustou seus óculos perigosamente. Sophie está aprendendo mais comigo em 2 anos do que aprenderia em 5 anos no departamento corporativo. Perspectiva interessante, Ethan rebateu. Embora eu diria que a experiência diversa é sempre melhor para o desenvolvimento profissional. Diversa como buscar café e agendar reuniões. Diversa como participar de negociações multimilionárias e fusões internacionais. Sophie assistiu à troca como se fosse uma partida de tênis verbal. Ela decidiu intervir antes que um deles acabasse com um garfo no olho. Já que vocês dois estão tão interessados no meu desenvolvimento profissional, ela disse calmamente, cortando seu próprio prato, talvez vocês devessem saber que eu estarei me formando na faculdade de Direito em apenas 2 meses. Silêncio total. Ethan deixou cair seu garfo. Victor quase engasgou com seu vinho. O quê? Ethan foi o primeiro a se recuperar. Programa Noturno de Direito, NYU. Eu me formo em 2 meses. Sophie continuou comendo como se tivesse acabado de comentar sobre o clima. Eu pensei que vocês dois sabiam. Sophie. Victor se inclinou para a frente. Você nunca mencionou. Você nunca perguntou. Vocês todos apenas assumiram que eu era apenas uma assistente sem ambições próprias. Ethan olhou para ela com uma mistura de admiração e algo mais. Sophie não conseguia bem identificar. Você vai ser uma advogada. Eu vou tentar. Eu ainda preciso passar no exame da ordem, mas sim, esse é o plano. Sophie. Victor limpou a garganta, de repente parecendo nervoso. Isso muda tudo. Eu sempre soube que você era especial, mas agora ele parou, olhou para Ethan, depois de volta para Sophie. Sophie, eu preciso te dizer algo. Seu telefone tocou. Ele olhou para a tela, claramente irritado com a interrupção. Desculpe, eu preciso atender isso. É urgente. Ele se afastou da mesa, falando baixo ao telefone. Ethan e Sophie ficaram sozinhos, cercados pelo barulho de pratos e o burburinho das conversas de outros clientes. Então, Ethan se recostou em sua cadeira. Uma advogada. Isso explica muita coisa. Explica o quê? Por que você não se intimida comigo? Por que você fala comigo como uma igual? Por que você resolveu o caso Peterson em um piscar de olhos? Sophie sorriu. Eu sempre fui assim, Ethan. O diploma apenas oficializará isso, Sophie. Ethan se inclinou para a frente e pertemeu. E pela primeira vez, ela viu algo completamente genuíno em seus olhos. Você é incrível. Havia algo em sua voz que fez Sophie parar de comer. Não era o tom de um chefe impressionado com sua funcionária. Era algo mais pessoal, mais vulnerável. Ethan, não, deixe-me terminar. Desde aquele dia no carro, você mudou algo em mim. Eu não consigo realmente explicar, mas... Victor voltou à mesa, claramente frustrado. Desculpe, eu tenho que voltar para o escritório. Emergência com o caso Peterson. Ele parou ao lado da cadeira de Sophie, hesitando. Sophie, podemos conversar mais tarde sobre o que eu estava tentando dizer? Claro, senhor. Victor. Victor assentiu, deu a Ethan um último olhar que Sophie não conseguia bem decifrar e saiu.
Ethan e Sophie terminaram o almoço em relativo silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando Ethan pediu a conta, Sophie tentou dividi-la, mas ele recusou. Por minha conta, ele disse. Além disso, agora eu sei que em 2 meses eu estarei almoçando com uma colega, não apenas uma assistente. Ethan, isso não muda nada entre nós. Eu ainda serei eu. Eu sei, ele sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso, algo mais sério, mais determinado. É exatamente por isso que muda tudo. No caminho de volta para o escritório, Sophie tentou processar o que acabara de acontecer. Ethan havia começado a dizer algo pessoal antes de Victor retornar. Victor havia tentado confessar algo antes do telefone tocar, e ela não sabia mais o que pensar sobre nenhum dos dois. De volta ao escritório, Sophie tentou se encaixar em sua rotina normal, mas ela sentiu os olhares. Ethan passou por sua mesa 3 vezes em 1 hora, sempre encontrando uma desculpa. Victor ficou em seu escritório, claramente esperando uma chance de retomar a conversa que havia sido interrompida. Eu preciso de uma aspirina. Sophie murmurou para Clara, que havia assistido a todo o drama se desenrolar. Querida, o que você precisa é de terapia. 2 homens estão interessados em você e você está reclamando. Não é tão simples, Clara. Por que não? Um é rico, bonito e poderoso. O outro é inteligente, gentil e a adora há anos. Qual é o problema? Sophie suspirou. O problema é, eu não sei se posso vê-los como apenas colegas anymore. E isso complica tudo. Clara sorriu. Oh, querida, finalmente você admitiu. Admitiu o quê? Que você está interessada também. Agora, a questão é, qual deles? Sophie olhou para o escritório de Victor, depois para o elevador onde Ethan acabara de desaparecer. Boa pergunta. Uma pergunta que ela ainda não tinha resposta. A segunda-feira começou como qualquer outra, até que Charles King III, advogado sênior e ego ambulante, conseguiu transformar o que deveria ter sido uma simples audiência preliminar no equivalente legal do Titanic. O caso Nelson versus Cybertech era o maior da firma naquele trimestre, uma disputa de propriedade intelectual envolvendo 50 milhões de dólares. Charles, em sua infinita sabedoria, havia decidido improvisar durante a audiência e acabou admitindo inadvertidamente que seu cliente havia usado o código proprietário sem autorização. Em outras palavras, ele havia praticamente entregado o caso para o lado oposto em uma bandeja de prata, com um laço dourado, à sala de conferências. Principal estava em um estado de desastre público. 6 advogados sênior, incluindo Ethan e Victor, estavam reunidos em uma atmosfera que parecia mais um funeral do que uma reunião de estratégia. Como alguém consegue estragar as coisas tão mal? Ethan esfregou as têmporas. Era apenas uma audiência preliminar. Charles disse que sentiu o momento. Victor ajustou seus óculos com resignação. Aparentemente, o momento o mandou confessar. Estamos falidos, gemeu Margaret Nelson, a advogada responsável pelo Departamento de Propriedade Intelectual. 50 milhões de dólares pelo ralo, porque Charles decidiu ser espontâneo. Sofia estava no canto da sala organizando silenciosamente os documentos que ela havia preparado para a reunião. Tecnicamente, ela não deveria estar lá. Assistentes não atendiam a reuniões de crise, mas Victor havia insistido que ela trouxesse todos os arquivos do caso. Tem que haver algo. Ethan estava batendo na mesa. Em frustração, alguma brecha, algum precedente, algum Ethan. Não há nada. Margaret interrompeu. Charles admitiu o uso não autorizado em uma audiência pública com repórteres presentes. Está no registro oficial. E se contestarmos a jurisdição do tribunal? Sugeriu Lucas. Outro sócio. Baseado em quê? Victor suspirou. O caso se encaixa perfeitamente na jurisdição. Erro processual. Não houve erro processual. Houve Charles sendo Charles. Sophie continuou organizando os papéis, mas ela estava ouvindo cada palavra.
Ela conhecia aquele caso melhor do que qualquer outra pessoa na sala. Ela havia passado semanas organizando cada documento, cada precedente, cada detalhe técnico. E ela havia notado algo que ninguém mais parecia ter visto. Talvez, ela murmurou, mais para si mesma do que para o grupo. Sophie? Margaret olhou para ela. Você disse algo? Todos os olhos se voltaram para ela. Sophie sentiu suas bochechas corarem, mas ela respirou fundo. Bem, talvez haja uma saída. Ethan levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Sophie se aproximou da mesa, espalhando alguns documentos. Charles admitiu ter usado o código, certo? Mas ele especificou qual versão do código foi usada. Sophie, Margaret disse. Isso não importa. Código é código. Na verdade, Sophie continuou, ignorando a interrupção. Isso importa porque se olharmos aqui, ela apontou para um documento. A Cybertech registrou 3 versões diferentes desse código. Versão 1, 0 polegadas, 2019. 2, 0 polegadas, 2021. E 3, 0 polegadas, 2023. Então o quê? Lucas perguntou impacientemente. Sophie pegou outro documento. Então nosso cliente, Nelson Industries, desenvolveu um código similar, independentemente em 2020. Está tudo documentado aqui. Ela espalhou uma série de papéis, registros de desenvolvimento, e-mails internos, notas de programadores. A sala ficou em silêncio. Ethan se inclinou para frente. Continue. Se Charles nunca especificou qual versão do código foi usada, e se a Cybertech está assumindo que foi a versão mais recente, podemos argumentar que nosso cliente apenas usou elementos que eles desenvolveram independentemente, que por acaso se assemelhavam à versão 1 da Cybertech. Ling, Victor tirou seus óculos e olhou para ela com crescente admiração. Sophie, você está sugerindo... Eu estou sugerindo que tecnicamente não houve violação de propriedade intelectual porque os elementos em questão foram desenvolvidos simultaneamente por ambas as partes. É um caso de desenvolvimento paralelo, não roubo. Margaret pegou os documentos e começou a folheá-los rapidamente. Meu Deus, ela murmurou. As datas batem. Tudo está documentado. Mas Charles admitiu o uso. Lucas começou. Charles admitiu ter usado o código da Cybertech. Sophie citou de memória. Ele não especificou que era código roubado. Se provarmos que foram desenvolvidos simultaneamente, o uso foi incidental, não intencional. Ethan estava olhando para Sophie como se ela tivesse acabado de ressuscitar alguém dos mortos. Isso poderia funcionar. Funcionará. Victor se levantou, energizado. Sophie, isso é brilhante, absolutamente brilhante. A porta se abriu e Eleanor Carter, a diretora administrativa da firma, entrou. Aos 60, Eleanor era uma mulher que impunha respeito simplesmente ao entrar em uma sala cabelo prateado, perfeitamente penteado, um terno sob medida e olhos que pareciam ver através das pessoas. Espero que alguém tenha boas notícias, ela disse, fechando a porta atrás de si, porque o telefone não parou de tocar com clientes preocupados com o incidente de Charles. Eleanor, Sophie acabou de nos encontrar uma saída, Victor anunciou. Orgulhosa, Eleanor olhou para Sophie, que de repente se sentiu como um inseto sob o microscópio. A assistente, a futura advogada, Ethan corrigiu, e Sophie sentiu uma onda inesperada de gratidão. Interessante, Eleanor se aproximou da mesa. Explique. Sophie respirou fundo e repetiu sua análise, desta vez com mais confiança. Eleanor ouviu em silêncio, ocasionalmente pegando um documento para examinar mais de perto. Quando Sophie terminou, Eleanor ficou em silêncio por um longo momento. Margaret, você acha que isso tem uma chance? Mais do que uma chance, Margaret estava claramente impressionada. É uma estratégia sólida. Criativa, mas sólida. Victor, você treinou bem sua assistente? Na verdade, Victor sorriu. Eu acho que ela me treinou.
Eleanor olhou para Sophie novamente. Quantos anos você tem? 24. Senhora, alguma experiência jurídica anterior? Apenas o que aprendi aqui, senhora. E faculdade de Direito? Nova. Eu me formo em 2 meses. Eleanor assentiu lentamente. Sophie, você acabou de salvar um caso de 50 milhões de dólares. Parabéns. Obrigada, senhora Carter. Agora todos fora. Eu preciso fazer algumas ligações para colocar esta estratégia em prática antes que seja tarde demais. Sophie, você fica. Ethan e Victor trocaram olhares preocupados, mas não tiveram escolha a não ser sair. Sophie estava sozinha com a mulher mais poderosa da firma. Sente-se, Eleanor fez um gesto para uma cadeira. Sophie obedeceu, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. Sophie, em 20 anos administrando esta firma, eu raramente vi alguém da sua idade mostrar esse nível de análise estratégica. De onde veio essa ideia? Eu li todos os documentos várias vezes, organizando, arquivando, e comecei a notar padrões, inconsistências. Parecia óbvio que algo não estava sendo considerado óbvio. Eleanor repetiu com um meio sorriso. Para você, talvez. Para 6 advogados sênior com décadas de experiência, aparentemente não. Sophie não sabia o que dizer. Sophie, você tem planos depois da formatura? Ainda não, senhora. Eu estava pensando em tentar algumas firmas menores, construindo experiência. Que tal construir experiência aqui? Sophie piscou. O que você quer dizer? Eu quero dizer, como uma advogada júnior trabalhando diretamente comigo, o silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado de telefones tocando lá fora. Eu sou Sra. Carter. Eu não sei o que dizer. Diga que você vai pensar sobre isso, mas não demore muito. Talento como o seu não aparece todos os dias. Eleanor se levantou. Agora vá. Eu tenho que salvar este caso usando sua ideia brilhante. Sophie saiu do escritório ligeiramente instável. No corredor, ela encontrou Ethan e Victor esperando ansiosamente. E então? Victor perguntou imediatamente. O que ela queria? Ethan se aproximou. Sophie olhou para os 2 homens, ainda processando o que acabara de acontecer. Eu acho que acabei de receber uma oferta de emprego. Ethan e Victor trocaram um olhar, ambos percebendo ao mesmo tempo que Sophie não seria mais apenas a assistente pela qual eles estavam competindo. Em 2 meses, ela seria uma advogada. E agora, aparentemente, seria uma advogada trabalhando diretamente com Eleanor Carter. O jogo havia mudado completamente, e nem Ethan nem Victor sabiam mais quais eram as regras. Na manhã seguinte, Sophie ainda estava processando os eventos do dia anterior, quando Linda apareceu em sua mesa com uma expressão solene. Sophie, Senhora Carter, quer vê-la em seu escritório agora. O escritório de Eleanor ficava no último andar. Um lugar que Sophie havia visitado apenas uma vez em 2 anos na firma, para entregar documentos urgentes. Era um santuário de eficiência e elegância. Com uma vista panorâmica de Manhattan e uma mesa que parecia ter sido esculpida em uma única árvore antiga, Eleanor estava atrás da mesa, falando ao telefone em um tom dominante. Não, James, eu não aceito desculpas. O relatório deveria ter estado na minha mesa ontem. Ela fez um gesto para Sophie se sentar. Conserte isso até o final do dia, ou encontre outro emprego. Ela desligou e se virou para Sophie com um sorriso que conseguiu ser ao mesmo tempo caloroso e intimidador. Sophie, obrigado por ter vindo. Café? Não, obrigada, Sra. Carter. Eleanor, você pode me chamar de Eleanor. Sophie piscou, surpresa. Na hierarquia da Carter e Lee, Eleanor era praticamente divina. Pessoas como Sophie não a chamavam pelo primeiro nome. Sinta-se à vontade. Eleanor se acomodou na poltrona em frente a Sophie, afastando-se da formalidade da mesa. Eu quero conversar com você sobre ontem. Se eu fiz algo errado, pelo contrário. Eleanor interrompeu com um sorriso genuíno. Você fez tudo certo. Mais do que certo. Na verdade, você salvou um caso que estava perdido.
E você o fez com uma precisão e elegância que impressionaram até a mim. Sophie sentiu suas bochechas esquentarem. Eu apenas notei algumas inconsistências nos documentos. Sophie, você acabou de minimizar uma análise estratégica que 6 advogados sênior perderam completamente. Isso não é apenas notar inconsistências. Isso é talento genuíno. Eleanor se recostou na cadeira, estudando Sophie cuidadosamente. Fale-me sobre você, sua história, seus objetivos. O que te trouxe aqui? Sophie hesitou por um momento, então começou a falar. Ela contou sobre crescer no Queens, sobre trabalhar meio período durante a faculdade, sobre escolher direito porque queria fazer a diferença no mundo. Eleanor ouviu atentamente, fazendo perguntas focadas que mostravam que ela estava genuinamente interessada. E por que você escolheu ficar aqui como assistente por 2 anos, em vez de procurar oportunidades em outras firmas? Victor, Sophie respondeu sem hesitação. Ele me deu uma chance quando ninguém mais daria. Ele me ensinou tudo o que sei sobre direito empresarial. Eu devia isso a ele, Eleanor assentiu, claramente aprovando a resposta. Lealdade é uma qualidade rara nos dias de hoje. Mas, Sophie, chega um momento em que a lealdade pode se tornar uma limitação para o seu próprio crescimento. O que você quer dizer? Eu quero dizer, você tem um talento que vai muito além de organizar arquivos e agendar reuniões. Ontem, você provou que pode pensar estrategicamente, agir sob pressão e encontrar soluções criativas para problemas complexos. Essas são as qualidades de uma advogada de primeira linha, não de uma assistente. Sophie sentiu seu coração acelerar. Senhora Carter Eleanor, o que você está dizendo? Eu quero que você trabalhe diretamente comigo como minha assistente executiva, com responsabilidades que vão muito além do que você está fazendo agora. Você participaria de reuniões estratégicas, ajudaria a moldar as políticas da firma, trabalharia em casos de alto perfil. Seria uma transição natural para quando você se formar e oficialmente se tornar uma advogada. Sophie ficou quieta, tentando processar a oferta. Isso é inesperado. Sophie, eu serei direta com você. Eu estive observando sua situação com Victor e Ethan nas últimas semanas. Ambos são homens excelentes, mas eles estão olhando para você através de lentes diferentes. Victor vê a assistente leal que ele quer proteger. Ethan vê o desafio que ele quer vencer. Eu vejo a futura advogada que precisa de espaço para crescer. Sophie se endireitou em sua cadeira. E o que exatamente você está oferecendo? Eu estou te oferecendo a chance de ser vista pelo que você realmente é, uma profissional talentosa com potencial ilimitado, trabalhando comigo. Você ganhará exposição aos aspectos mais estratégicos da firma, networking com grandes clientes e experiência que a preparará para se tornar uma sócia um dia. Sócia? Sophie quase engasgou. Por que não? Se você continuar mostrando o tipo de perspicácia que mostrou ontem, eu não vejo razão para você não chegar lá em alguns anos. Sophie olhou pela janela, vendo a cidade se estender infinitamente diante dela. 2 semanas atrás, sua maior preocupação era sobreviver à Guerra Fria entre Ethan e Victor. Agora, a mulher mais poderosa da firma estava oferecendo a ela um futuro que ela nunca havia ousado imaginar, Eleanor. Eu aceito. Eleanor sorriu, e pela primeira vez desde que Sophie a conhecia, ela pareceu genuinamente satisfeita. Excelente. Você pode começar na próxima segunda-feira. Eu farei com que alguém prepare seu novo escritório. Novo escritório. Você precisará de seu próprio espaço. E Sophie, parabéns. Você acabou de dar o primeiro passo em direção a uma carreira brilhante. A notícia se espalhou pela firma como fogo selvagem na hora do almoço. Todos sabiam que Sophie Parker havia sido promovida a assistente executiva de Eleanor Carter. Ethan ouviu de Linda, que ouviu da secretária de Eleanor, que havia visto Sophie saindo do escritório de sua chefe com um sorriso radiante. Victor descobriu quando Sophie veio ao seu escritório para conversar. Senhor Victor,
Ela bateu na porta, entrando com um olhar que era ao mesmo tempo determinado e apologético. Eu preciso falar com você. Victor olhou para ela e imediatamente soube que algo havia mudado. Havia algo diferente na postura de Sophie. Uma nova confiança que não estava lá ontem. Claro, Sophie. Sente-se. Eu prefiro ficar em pé. Isso é oficial. Victor sentiu seu estômago apertar. Sophie, o que aconteceu? Eleanor me ofereceu uma posição como sua assistente executiva. Eu aceitei. Silêncio total. Victor tirou seus óculos e os limpou cuidadosamente um hábito. Sophie reconheceu como um sinal de que ele estava processando algo difícil. Eu vejo, ele finalmente disse. E quando isso começa? Na próxima segunda-feira. Isso é muito cedo. Victor, Sophie se aproximou de sua mesa. Eu quero que você saiba que esta decisão não tem nada a ver com nossa parceria. Você tem sido uma mentora incrível para mim. Você me ensinou tudo o que sei. Mas você precisa pensar em si mesma. Victor terminou com um sorriso triste. Sophie, eu entendo. Eu realmente entendo. Você não está bravo? Bravo? Victor deu uma risada sem humor. Sophie, eu estou orgulhoso. Você está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. É que eu sentirei sua falta mais do que deveria. Sophie sentiu uma dor no peito, mas se manteve firme. Victor, você sempre será especial para mim, mas eu tenho que fazer isso. Eu preciso pensar no meu futuro. Eu sei, ele suspirou. E você está certa. Ethan, por outro lado, não recebeu a notícia com tanta graça. Ela fez o quê? Ele praticamente gritou com Linda, que havia cometido o erro de mencionar casualmente a promoção de Sophie. Senhor Brooks, você está bem? Ethan passou a mão pelo cabelo, bagunçando-o pela primeira vez desde que Linda o conhecia. Eleanor Carter. Claro, seria Eleanor Carter. Senhor. Nada, Linda. Você pode ir. Ethan ficou sozinho em seu escritório, olhando pela janela sem realmente ver nada. Ele havia subestimado completamente Sophie. Ele pensou que poderia conquistá-la com charme e ofertas financeiras. Mas ela havia escolhido algo que ele não podia dar. Respeito profissional genuíno e uma oportunidade real de crescer, e isso o incomodava mais do que ele queria admitir. Nos dias que se seguiram, a transformação de Sophie foi visível para todos. Ela caminhava pelos corredores com a cabeça erguida, cumprimentava colegas com uma nova confiança, e quando Ethan ou Victor tentavam falar com ela, ela respondia com cortesia profissional, mas sem a familiaridade que antes tinha. Sophie. Ethan a interceptou na sexta-feira perto do elevador. Parabéns pela promoção. Obrigada, Ethan. Posso te convidar para um café para celebrar? Sophie olhou para ele calmamente. Ethan, eu aprecio o convite, mas eu acho que é melhor se mantivermos nosso relacionamento estritamente profissional de agora em diante. Eu tenho uma reunião com Eleanor em 5 minutos. Com licença. Ela entrou no elevador, deixando Ethan parado lá, percebendo que havia perdido algo que ele nem sabia que queria tanto. Aquela noite, Ethan ficou até tarde no escritório, pensando Sophie não era mais a assistente que ele poderia impressionar com poder e dinheiro. Ela havia se tornado uma profissional respeitada com seus próprios objetivos e seu próprio caminho. Se ele queria alguma chance com ela, e ele estava começando a perceber que a queria desesperadamente, ele teria que encontrar uma maneira inteiramente diferente de abordá-la. Ele teria que descobrir quem Ethan Brooks realmente era, além do sobrenome e da conta bancária. E pela primeira vez em anos, isso o assustava tanto quanto o excitava. Dentro de 2 semanas, Sophie Parker havia se tornado uma força da natureza dentro da Carter e Lee Law. Seu novo escritório no 15º andar, pequeno mas com vista para o Central Park, havia se transformado em um destino para advogados júnior buscando conselhos secretários precisando de aprovações. E clientes que haviam ouvido falar da brilhante jovem trabalhando com Eleanor, Sophie descobriu que tinha um talento natural para navegar pela política corporativa. Ela conseguia ser firme sem ser rude,
autoritária sem ser arrogante, e ela mantinha seu senso de humor. Mesmo ao lidar com egos do tamanho de arranha-céus, ela disse à sua amiga durante o almoço: Ontem, eu tive que explicar a um cliente milionário por que ele não pode processar o Oceano Atlântico por ser muito molhado. Você está brincando. Eu não estou. Escorregou em uma praia particular e quer responsabilizar alguém? Ele sugeriu que o oceano deveria vir com um aviso de que a água é molhada clara. Riu tanto que quase engasgou com seu sanduíche. E como você lidou com isso, eu disse a ele que procuraríamos precedentes em casos contra corpos d'água. Ele ficou empolgado, pensando que realmente faríamos isso, Sophie. Você é terrível. Eu sou estratégica, Eleanor disse. Às vezes temos que dar aos clientes a ilusão de que suas ideias malucas estão sendo consideradas antes de guiá-los para algo sensato. Foi esse tipo de percepção que estava fazendo Sophie brilhar em sua nova posição. Eleanor tinha toda a razão. Sophie não era apenas inteligente. Ela era política e emocionalmente inteligente, uma combinação rara no mundo jurídico. Ethan notou a mudança imediatamente. Sophie não caminhava mais pelos corredores como uma assistente, tentando não incomodar ninguém. Agora ela se movia com propósito, cumprimentava as pessoas pelo nome, e quando alguém tentava ignorá-la ou tratá-la com condescendência, ela tinha uma maneira sutil, mas eficaz de lembrá-los quem ela representava. Na quarta-feira, Ethan a viu colocar um advogado sênior de outro departamento em seu lugar, senhorita Parker. O homem havia dito em tom condescendente: Tenho certeza de que Eleanor não quer ser incomodada com pequenos detalhes como orçamentos de viagem. Sophie respondeu com um doce sorriso que nunca alcançou seus olhos. Eleanor pediu especificamente que eu revisasse todos os orçamentos acima de $1.000. E eu vejo aqui que você está solicitando uma suíte presidencial por 5 noites em Las Vegas para uma conferência jurídica de um dia. Tenho certeza de que foi apenas um erro de digitação. Bem, eu quero dizer, eu vou ajustar para um quarto padrão por uma noite. Eleanor ficará muito grata pela economia. Williams deixou a sala parecendo visivelmente menor do que quando havia entrado. Ethan, que havia testemunhado toda a troca à distância, sentiu uma mistura de admiração e algo mais primal que ele preferia não analisar. Na quinta-feira, eles se cruzaram no elevador. Bem-vindo à política corporativa, Ethan comentou enquanto as portas se fechavam, deixando-os sozinhos. Eu vi você lidar com Williams ontem. Eu não estava lidando com ninguém, Sophie respondeu, embora houvesse um brilho brincalhão em seus olhos. Eu estava apenas dando uma lição sobre eficiência orçamentária, com um sorriso que poderia congelar o inferno. Você notou meu sorriso? Ela perguntou, virando-se para olhar diretamente para ele. Ethan sentiu algo apertar em seu peito. Havia provocação em seu tom, mas também algo mais sério. Sophie não estava mais evitando conversas pessoais com ele. Eu noto muitas coisas sobre você, Sophie. Cuidado, Ethan. Isso quase soa como um elogio genuíno. Talvez seja. O elevador parou em seu andar. Sophie saiu, mas se virou antes que as portas se fechassem. Ethan, sim? Você mudou também. O que você quer dizer? Eu ainda não descobri, mas você mudou. As portas se fecharam, deixando Ethan sozinho com uma estranha sensação no estômago. Enquanto isso, Victor estava passando pelos estágios do luto profissional. Sophie tentou manter contato. Ela passava por sua mesa às vezes, perguntava sobre casos, deixava pequenos bilhetes sobre suas piadas internas. Mas havia uma distância agora que não estava lá antes. Como você está se adaptando à nova posição? Ele perguntou em uma sexta-feira quando ela passou para deixar alguns documentos. Bem, Eleanor é uma mentora incrível. Eu estou aprendendo muito. Eu estou feliz por você, Victor disse, e ele realmente parecia estar falando sério. Você merece toda a boa oportunidade que surge em seu caminho. Victor, Sophie hesitou. Espero que você saiba que nossa amizade não mudou.
Mudou, Sophie. E tudo bem, você cresceu. É natural que as coisas mudem. Sophie sentiu uma pontada no peito, mas ela sabia que ele estava certo. Ethan, por outro lado, estava percebendo que perseguir Sophie agora era um jogo completamente diferente. Ela não estava mais impressionada com suas táticas usuais. Quando ele apareceu com café caro, ela agradeceu educadamente, mas mencionou que agora tinha acesso à máquina de café especial do andar executivo. Quando ele tentou impressioná-la com convites para eventos sofisticados, ela respondeu que Eleanor já a havia colocado na lista VIP para os melhores eventos de networking da cidade. É difícil competir com Eleanor Carter. Ethan murmurou para si mesmo depois que Sophie educadamente recusou seu convite para um gala de caridade. Na segunda semana, Ethan percebeu que precisava de uma estratégia completamente nova. Sophie estava trabalhando até tarde em uma quinta-feira. Ele podia ver a luz em seu escritório do seu. Eram quase 10 da noite quando ele decidiu verificar como ela estava. Ele bateu na porta e encontrou Sophie cercada por papéis, segurando uma xícara de café frio com linhas de cansaço sob os olhos. Sophie, você está bem? Ela levantou os olhos, surpresa. Ethan, o que você está fazendo aqui tão tarde, trabalhando? Como você? A verdadeira questão é, por que você ainda está aqui a esta hora? Eleanor tem uma reunião importante amanhã de manhã com investidores japoneses. Eu estou preparando os materiais. Ethan olhou para a pilha de trabalho em sua mesa. Você comeu hoje? Eu almocei, eu acho. Sophie esfregou os olhos. Que horas são? Uau, eu nem percebi. Ethan hesitou por um momento, então tomou uma decisão. Venha comigo. Ethan, eu tenho que terminar. Sophie, você não fará um bom trabalho se estiver morrendo de fome e exausta. Vamos, 5 minutos. Ela lhe deu um olhar duvidoso, mas a fadiga venceu a resistência. 5 minutos. Ethan a levou para a despensa do andar executivo e começou a procurar nas geladeiras. Aham. Ele tirou um saco de papel, o almoço de sobra de Eleanor. Gourmet salad, ainda bom. Ethan, eu não posso comer a comida de Eleanor. Sim, você pode. Ela sempre pede demais e deixa metade. É praticamente uma política não oficial. Sophie riu, apesar de sua exaustão. Como você sabe disso? Porque eu trabalho até tarde às vezes também. E porque eu prestei atenção aos hábitos dela quando eu estava tentando te impressionar. Quando você estava tentando me impressionar, Ethan congelou, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. Bem, Ethan Brooks, Sophie se aproximou com um pequeno sorriso que ele não conseguia bem decifrar. Você está me dizendo que estudou Eleanor apenas para me impressionar? Talvez. Isso é meio patético. Obrigado pela brutal honestidade. Mas também é meio fofo. Ethan olhou para ela, tentando descobrir se ela estava o provocando ou falando sério. Sophie. Ethan, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você está realmente aqui? E não me diga que é sobre trabalho. Ethan ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Sophie, seu cabelo ligeiramente bagunçado, blusa amassada do longo dia, mas seus olhos ainda afiados e alertas. Porque você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. E porque eu não consigo parar de pensar em você. E porque, honestamente, eu nem sei se ainda estou tentando te conquistar, ou se eu já fui conquistado. Sophie piscou claramente sem esperar tanta honestidade. Ethan, você não precisa dizer nada agora. Apenas pense sobre isso, ok? Ele caminhou até a porta, então se virou. E Sophie, coma essa salada. Eleanor vai precisar de você no seu melhor amanhã. Sophie ficou sozinha na sala de descanso, segurando a salada e tentando processar o que acabara de acontecer. Ethan Brooks acabara de se mostrar vulnerável. E pela primeira vez desde que ela o conhecera, Sophie achou isso mais atraente do que toda a confiança arrogante do mundo. Talvez Clara estivesse certa. Talvez o jogo realmente tivesse mudado.
O dia da formatura de Sophie chegou em uma sexta-feira ensolarada de maio, e a Carter e Lee Law decidiu que merecia uma celebração adequada. Eleanor havia organizado uma pequena recepção na sala de conferências principal, completa com champanhe francês, canapés elegantes e um bolo que custou mais do que o aluguel mensal de Sophie. Metade da firma estava lá, de sócios a estagiários, todos curiosos para ver a ascensão oficial da jovem que havia salvado o caso Nelson e conquistado o respeito de Eleanor Carter. Sophie chegou direto da cerimônia de formatura, ainda com seu vestido preto e carregando seu diploma, como se fosse feito de ouro puro. Seus pais já haviam ido para casa, eles tinham que trabalhar no sábado, mas Sophie não se importava. Sua verdadeira família profissional estava lá. Todos. Eleanor bateu levemente em sua taça de champanhe, atraindo a atenção da sala. Eu gostaria de fazer um brinde rápido. A sala caiu em um silêncio respeitoso. Sophie sentiu seu rosto corar enquanto todos os olhos se voltavam para ela. Sophie Parker veio até nós há 2 anos como uma assistente dedicada. Hoje, ela se forma com um doutorado em Direito pela NYU. Eu posso dizer com confiança que esta firma ganhou não apenas uma advogada, mas uma futura líder. Aplausos educados se espalharam pela sala. Sophie sorriu, tentando não parecer tão emocionada quanto se sentia. Sophie mostrou não apenas habilidades técnicas excepcionais, mas também a sabedoria e o julgamento que separam bons advogados de grandes, e eu tenho o prazer de anunciar que a partir de segunda-feira, ela será oficialmente promovida a associada júnior, trabalhando em casos de alto perfil, ao lado de nossa equipe sênior. Desta vez, os aplausos foram mais entusiasmados. Clara gritou: "Vai, Sophie", do fundo, arrancando risadas de todos. Sophie riu, também sentindo por um momento como a estrela de um filme, onde tudo dá certo no final. Ethan observou de um canto da sala, tentando manter uma expressão profissional neutra, mas falhando miseravelmente. Havia orgulho em seus olhos e algo mais. Sophie não conseguia bem definir quando seus olhos se encontraram. Ele levantou seu copo em uma saudação silenciosa. Victor também estava lá, mas ele manteve uma distância respeitosa. Aplaudiu sinceramente quando Eleanor terminou seu discurso. Embora Sophie tenha percebido o rastro de tristeza em sua expressão, ela fez uma anotação mental para falar com ele. Mais tarde, ela não queria que sua ascensão profissional lhe custasse uma amizade que ela valorizava. E agora Eleanor concluiu: "Vamos celebrar adequadamente, Sophie. Parabéns. Você merece cada pedaço de reconhecimento que está recebendo." O resto da tarde passou em um borrão de parabéns, apertos de mão e conversas sobre futuros casos. Sophie se viu sendo apresentada a clientes importantes, discutindo estratégias legais como uma igual, e sendo consultada sobre assuntos que naquela mesma manhã teriam estado muito acima de seu papel. Era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Por volta das 6:00 da noite, enquanto a recepção estava terminando e as pessoas começavam a sair, Ethan se aproximou dela. "Doutora Parker", ele disse com um sorriso irônico, "posso roubar alguns minutos da sua agenda lotada?" "Dr. Brooks?" Ela respondeu no mesmo tom. "Eu acho que posso te encaixar entre meus compromissos importantes. Que generosa, então, como você planeja celebrar sua primeira noite como uma advogada oficialmente formada." Sophie pensou por um momento. "Eu provavelmente apenas irei para casa, pedirei uma pizza e assistirei a algum filme horrível no Netflix. Nada glamuroso, interessante." Ethan inclinou a cabeça. "Posso sugerir uma alternativa?" "Depende. Envolve restaurantes chiques e conversas de networking, pelo contrário. Envolve pizza barata e filmes objetivamente terríveis. Pensei que poderíamos celebrar a moda antiga." Sophie olhou para ele surpresa. Ethan Brooks, sugerindo: "Pizza barata. Você está se sentindo bem?" "Talvez eu esteja tentando algo novo. Então, o que você diz? Quer celebrar seu Jodê
da maneira mais anticlimática possível? Sophie riu. Havia algo na sugestão de Ethan que era ao mesmo tempo inesperado e perfeitamente adequado ao seu humor. Sabe de uma coisa? Eu topo. Mas eu escolho o filme, combinado. Mas se você escolher alguma comédia romântica melosa, eu terei que reconsiderar nossa parceria profissional. Ethan, você claramente não me conhece bem o suficiente. Eu só assisto a filmes de ação dos anos 80 com orçamentos questionáveis e efeitos especiais ainda piores. Agora estou genuinamente intrigado. 2 horas depois, eles estavam no apartamento de Ethan, que era exatamente o que Sophie esperava. Minimalista, caro e com uma vista que provavelmente custava mais do que o PIB de alguns pequenos países, Ethan havia cumprido sua promessa. Pizza de uma pizzaria local que Sophie nunca imaginou que ele sequer conhecesse, refrigerante de uma máquina de venda automática e um filme chamado Comando Explosivo 3, a vingança que parecia ter sido feito com um orçamento de $500 e muita coragem. Isso é artisticamente questionável, Ethan observou, assistindo a uma cena onde o personagem principal aparentemente derrotava 10 ninjas usando apenas um martelo de borracha. É uma obra-prima, Sophie defendeu, pegando uma fatia de pizza. Olhe para essa física completamente impossível. O cara acabou de pular de um prédio, rolou por uma encosta íngreme e se levantou sem um arranhão. E agora ele está dirigindo uma motocicleta em um helicóptero. Exatamente, pura arte. Ethan riu e Sophie percebeu que nunca o havia visto verdadeiramente relaxado assim. Sem terno impecável, sem postura profissional, sem necessidade de impressionar ninguém. Ele estava usando jeans e uma camiseta simples, seu cabelo ligeiramente bagunçado, e ele parecia normal. Humano. Posso te perguntar uma coisa? Sophie disse durante um comercial especialmente longo. Claro. Por que você sugeriu isso? Pizza e um filme ruim não parecem realmente seu estilo. Ethan hesitou, mexendo com o rótulo da garrafa de refrigerante. Você se lembra do nosso primeiro encontro? Eu quero dizer, nosso primeiro mal-entendido, quando você entrou no meu carro pensando que era um Uber e eu quase te assustei até a morte. Exatamente. Naquele dia você me disse que viemos de mundos diferentes. Você, food truck. Eu, restaurantes chiques. E você estava certa. Sophie o estudou cuidadosamente. E Ethan continuou. Eu percebi que eu gosto mais do seu mundo do que do meu. Havia algo em sua voz que fez Sophie parar de fingir prestar atenção ao filme. Ethan, Sophie, posso ser honesto com você? Sempre. Quando eu te conheci, você era um desafio. Algo que eu queria conquistar porque eu não podia ter facilmente. Mas em algum momento, eu nem sei exatamente quando, você parou de ser um desafio e se tornou você. Sophie sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu não quero mais te conquistar. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quais filmes terríveis você gosta. Que tipo de pizza você prefere? Como você fica quando você realmente ri? Eles estavam sentados no sofá, perto o suficiente para Sophie sentir o calor irradiando dele. Ethan se virou para olhar diretamente para ela. Sophie? Sim, ele se inclinou ligeiramente, e Sophie percebeu que ele estava prestes a beijá-la. Seu coração batia forte, mas ela não se afastou. Pelo contrário, ela se inclinou para ele. Então, no último segundo, Ethan parou. Eu não deveria, ele murmurou, recuando ligeiramente. Por que não? Sophie perguntou, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Porque quando eu te beijar, e agora ele havia dito quando. Não se eu quiser que seja porque você quer, não porque é uma noite especial, ou porque estamos envolvidos no momento. Sophie olhou em seus olhos e viu algo que nunca havia visto em Ethan Brooks antes. Real vulnerabilidade. Ethan, Sophie, você mudou tudo para mim. Eu ainda não sei exatamente o que isso significa,
Mas eu sei que quero descobrir com você, se você quiser. Eles ficaram em silêncio por um momento, o filme horrível tocando ao fundo, criando uma trilha sonora completamente inadequada para um momento que parecia importante demais para palavras. Eu acho que eu deveria ir, Sophie disse finalmente, mas sem qualquer urgência. Eu acho que sim, Ethan concordou, mas não se moveu. Eles se olharam por mais alguns segundos, e Sophie teve a estranha sensação de que algo havia sido decidido sem que nenhum deles dissesse exatamente o quê. Na porta, Ethan a ajudou com o casaco. Sophie? Sim? Parabéns. Verdadeiramente. Você será uma advogada incrível. Obrigada. E Ethan? Sim? Obrigada pela noite mais normal que tive em meses. Ela se afastou, mas não antes de tocar levemente seu braço. Ethan ficou na porta, observando-a entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, ele encostou a testa na parede e sorriu. O jogo definitivamente havia mudado. Agora, a pergunta não era mais quem conquistaria quem. Era quem teria a coragem de confessar primeiro. Ethan passou 3 dias planejando o jantar perfeito. Uma mesa posta com pratos de porcelana que sua mãe insistira para ele comprar e que ele nunca usava. Velas importadas que custavam mais do que o salário mensal de um associado júnior. Vinho francês de uma safra que o vendedor jurou ser transcendental. Uma playlist cuidadosamente escolhida com jazz suave que não era muito romântico ou muito óbvio. Ele havia ensaiado o convite 3 vezes no espelho antes de ir encontrar Sophie na segunda-feira. Sophie, você gostaria de jantar comigo na quinta-feira? Ele perguntou, tentando soar casual enquanto se apoiava no batente da porta do escritório dela. Jantar como conversar sobre casos, ou jantar como um jantar de verdade? Ela perguntou, olhando para ele por cima de seus óculos de leitura. Jantar como eu quero passar um tempo com você sem falar de trabalho nenhuma vez. Sophie sorriu. Tudo bem, mas nada muito chique, ok? Eu não quero me sentir em uma entrevista de emprego. Eu prometo que será relaxado. Ethan mentiu descaradamente. Na quinta-feira às 7, Ethan estava verificando a mesa pela 10ª vez quando a campainha tocou. Ele respirou fundo, alisou a camisa e abriu a porta, pronto para impressionar Sophie com sua sofisticação. Sophie estava parada no corredor, segurando uma caixa de pizza Tony's e uma garrafa de suco de laranja. Oi, ela disse com um sorriso malicioso. Eu trouxe algo para o jantar. Ethan piscou, tentando processar a cena. Você trouxe pizza Tony's, a melhor de Manhattan, e suco, porque eu sei que você provavelmente comprou vinho muito caro para eu sequer pronunciar. Ethan olhou para a pizza, depois para o suco, depois para Sophie e começou a rir. Você fez isso de propósito? Talvez. Ela passou por ele para dentro do apartamento. Uau, Ethan, este lugar parece uma revista de decoração. Quantas velas você acendeu? Apenas algumas. Há pelo menos 20 velas, Ethan. Você vai incendiar o prédio. Eu apenas queria que parecesse romântico. Sophie riu e parou quando viu a mesa posta com toda a pompa e circunstância. Ethan, isso é lindo. Mas você sabe que eu vou me sentir terrível comendo pizza de uma caixa nesta mesa, certo? Ethan olhou para sua mesa perfeita, depois para Sophie com sua caixa de pizza amassada e suco de supermercado, e tomou uma decisão. Sabe de uma coisa? Você está certa. Ele pegou os pratos de porcelana, os copos de cristal e começou a guardar tudo. O que você está fazendo? Improvisando. 5 minutos depois. Eles estavam sentados no chão da sala de estar, comendo pizza direto da caixa, bebendo suco de copos normais, cercados por almofadas que Ethan havia puxado do sofá. Isso é muito melhor, Sophie disse, pegando uma fatia de pizza. Muito mais. Nós temos um estilo? Aparentemente temos. Caótico, mas confortável. Ethan riu, percebendo que ela estava certa. Havia algo sobre esta versão improvisada do jantar que parecia mais real do que toda a elegância que ele havia planejado.
Sophie, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você trouxe pizza? Mesmo? Sophie mastigou pensativamente antes de responder. Porque eu queria ver o que você faria. Se você ficaria irritado, ou se você tentaria fingir que estava tudo bem, ou se eu jogaria todo o plano fora e comeria pizza no chão com você. Exatamente. E qual resposta você esperava? Honestamente, Sophie sorriu. Eles conversaram por horas. Ethan contou a ela sobre crescer com expectativas impossíveis, sobre nunca saber se as pessoas gostavam dele ou apenas de seu sobrenome. Sophie compartilhou como ela havia trabalhado desde os 16 anos e sobre seu sonho de fazer a diferença no mundo através do direito. Lembra quando você entrou no meu carro? Sophie riu, pegando outra fatia. Como eu poderia esquecer? Você dirigia como se estivesse fugindo do FBI. Eu estava aterrorizada. Um estranho entrou no meu carro e começou a me dar ordens. Apenas dirija, não é dar ordens. É direção eficiente. Ethan Brooks, você literalmente sequestrou meu carro. Tecnicamente, você me sequestrou. Eu apenas entrei. Você me levou embora. Riu e Sophie percebeu como era fácil estar com Ethan quando ele baixava a guarda sem a arrogância profissional, sem a necessidade de impressionar ele. Era surpreendentemente cativante. E a guerra entre você e Victor? Sophie perguntou. Vocês dois eram meio ridículos. Ethan fez uma careta. Meio ridículos, Sophie. Eu literalmente sabotei uma impressora só para ter uma desculpa para te ajudar. Você fez o quê? Esqueça que eu disse isso. Ethan Brooks. Sophie jogou uma almofada nele. Você sabotou o equipamento da empresa e eu... Foi uma sabotagem muito pequena e técnica e irreversível. Você é terrível, mas charmoso. Terrível e charmoso não são mutuamente exclusivos. A conversa fluiu facilmente de um tópico para outro. Eles descobriram que ambos odiavam filmes de terror, adoravam documentários de crimes reais e tinham opiniões muito fortes sobre a superioridade da pizza de Nova York. Por volta das 10, a sala brilhava suavemente das velas restantes. Sophie estava recostada em uma almofada, Ethan deitado de lado, observando-a. Ambos rindo de uma história que ela estava contando sobre um cliente que queria processar uma empresa porque o horóscopo do jornal era muito vago. Ele disse que librianos deveriam ter previsões mais específicas porque são naturalmente mais indecisos. Sophie imitou a voz do cliente, e que isso era discriminação astrológica. Discriminação astrológica. Ethan repetiu. Isso nem sequer é uma coisa real. Eu sei, mas ele estava convencido de que tinha um caso sólido. Eles riram até que Sophie percebeu que Ethan havia parado de rir e estava apenas olhando para ela. O que é? Ela perguntou. Nada. É que você é incrível, Sophie. Ethan se inclinou ligeiramente. Sophie, eu. Seu telefone tocou, alto, insistente, com o toque que ele usava apenas para emergências do escritório. Não, Ethan murmurou, não se afastando. O telefone continuou tocando. Ethan, atenda. Pode esperar. Não, não pode. Você sabe que não pode. Ethan fechou os olhos, claramente frustrado, mas pegou o telefone. Ethan Brooks. Ele atendeu. Suando irritado, Sophie se recostou, ajeitando o cabelo, tentando não mostrar sua própria frustração. O momento havia sido perfeito. Finalmente, depois de semanas de tensão crescente, eles estavam prestes a... Quanto? Ethan estava dizendo ao telefone, agora em pé, passando a mão pelo cabelo. Não, não pode esperar até amanhã. Eu estou a caminho. Ele desligou e olhou para Sophie com a expressão de alguém que acabou de perder na loteria. Sophie, eu tenho que ir. O caso Piton explodiu, literalmente problemas com os investigadores. Documentos faltando. Eleanor está lá cuidando disso e precisa de todos os sócios. Vá, Sophie disse, levantando-se e ajeitando suas roupas. É importante. Não é mais importante do que isso. Ethan gesticulou entre eles. Ethan, vá. Trabalho é trabalho.
Sophie, sério, vá. Antes que Eleanor te mate, Ethan pegou sua jaqueta, claramente dividido entre seu dever profissional e o desejo de ficar. Eu voltarei assim que puder, e podemos continuar de onde paramos. Claro, Sophie sorriu. Mas havia algo forçado nisso. Ethan hesitou na porta. Sophie, aquilo foi maravilhoso, Ethan. Agora vá. Depois que Ethan saiu, Sophie ficou sozinha em seu apartamento, cercada por velas meio derretidas e pizza de sobra. Ela pegou um guardanapo e escreveu um bilhete rápido. Então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ethan voltou às 2:00 da manhã, exausto, mas ansioso para encontrar Sophie. O apartamento estava vazio, arrumado. Velas apagadas na mesa da cozinha, ele encontrou o bilhete. Ethan foi um jantar maravilhoso mesmo com pizza. Especialmente com pizza. Obrigada por uma noite perfeita. Quase ele enfiou o bilhete na carteira, sorrindo apesar de sua frustração na manhã seguinte no escritório. Sophie cumprimentou Ethan normalmente e profissionalmente, mas havia algo novo em seus olhos. Uma promessa silenciosa de que a conversa não havia terminado. Ethan sabia que não podia mais demorar da próxima vez. Não haveria telefones, nem emergências, nem interrupções. Era hora de parar de quase beijar Sophie Parker e finalmente fazer o que ele deveria ter feito semanas atrás. Eleanor Carter tinha um talento especial para o timing. Na segunda-feira, após o quase jantar de Ethan e Sophie, ela os chamou ambos em seu escritório com uma expressão que não revelava nada. Eu tenho um caso para vocês dois, ela anunciou, deslizando um arquivo grosso pela mesa. Tengra Industries versus Global Dynamic Solutions. A disputa de fusão Gonsoeur. 3 semanas para resolver ou vai para o tribunal. Ethan e Sophie trocaram olhares rápidos. Juntos? Sophie perguntou. Juntos, Eleanor confirmou. Ethan tem a experiência em fusões corporativas. Sophie tem o olho para detalhes que pode fazer a diferença. Eu acredito que vocês formam um par interessante. Havia algo no tom de Eleanor que sugeria que ela sabia exatamente o que estava fazendo. Leonor, Ethan limpou a garganta. Você tem certeza de que esta é uma boa ideia? Sophie e eu temos dinâmicas de trabalho diferentes. Exatamente porque eu quero vocês juntos. Dinâmicas diferentes criam soluções criativas. A menos que haja algum problema pessoal que eu deva saber sobre. Sophie e Ethan responderam ao mesmo tempo. Não, claro que não. Nenhum problema. Por que haveria? Eleanor levantou uma sobrancelha. Ótimo. Então não haverá objeções. A sala de conferência 7 está reservada para vocês. Relatório de progresso na sexta-feira. Pelos próximos 3 dias, a sala de conferência 7 se tornou território neutro na guerra não declarada entre Ethan e Sophie. Trabalharam bem juntos, surpreendentemente bem. Ethan trouxe experiência estratégica e conhecimento das complexidades legais de fusões. Sophie contribuiu com análise meticulosa e uma impressionante capacidade de identificar inconsistências que outros advogados perdiam, mas a atenção estava sempre lá, à espreita, sob a superfície. Ethan, você leu a cláusula 15. Sophie perguntou na terça-feira, apontando para um documento. Eu li linguagem padrão de jargão. Leia novamente especificamente a parte sobre transferência de propriedade intelectual. Ethan releu franzindo a testa. Uau, eles estão tentando reter direitos sobre patentes que tecnicamente não lhes pertencem. Exatamente. É sutil, mas é basicamente roubo legal. Disfarçado de linguagem corporativa. Sophie Parker. Ethan olhou para ela com admiração genuína. Você é perigosamente boa nisso. Eu estou apenas fazendo meu trabalho, não. Você está sendo brilhante a uma diferença. Sophie sentiu suas bochechas esquentarem e rapidamente voltou sua atenção para os documentos. A provocação continuou, mas agora tinha um tom diferente, menos competitivo, mais flertador. Ethan, você poderia me passar aquele arquivo?
Sophie perguntou na quarta-feira. Qual? O azul ou aquele que você está evitando porque tem medo de chegar muito perto de mim? O azul. Ethan, sempre o azul. Que pena, o outro era mais interessante. Você é impossível. Eu sou charmoso. Há uma diferença. Sim, você não é charmoso. Ethan riu, e Sophie teve que morder o lábio para não sorrir. Na quinta-feira, eles estavam revisando a estratégia final, quando Sophie se levantou para pegar água e tropeçou em uma pilha de documentos. Ethan a segurou pelo braço antes que ela pudesse cair. Por um momento, eles estavam muito perto. Sophie podia sentir o cheiro de sua colônia, ver as pequenas linhas perto de seus olhos que apareciam quando ele sorria. Cuidado, Ethan murmurou, não soltando seu braço imediatamente. Obrigada, Sophie respondeu, também não recuando. Eles ficaram assim por alguns segundos, olhando um para o outro, até que Sophie limpou a garganta e se afastou. Documentos, ela disse desnecessariamente. Documentos, Ethan concordou. Na sexta-feira, eles apresentaram sua estratégia a Eleanor. 4 minutos de argumentos sólidos, precedentes bem pesquisados, e uma proposta de acordo que protegia os interesses de ambos os lados enquanto expunha as cláusulas problemáticas. Impressionante, Eleanor disse quando terminaram. Vocês dois trabalham muito bem juntos. O caso está praticamente ganho. Ethan e Sophie trocaram sorrisos orgulhosos. Vocês podem usar o resto da tarde para finalizar os detalhes. Bom trabalho. Sozinhos na sala de conferências, eles começaram a organizar os papéis. O caso estava quase encerrado. A pressão do prazo havia diminuído, e pela primeira vez na semana, eles podiam relaxar. Somos bons nisso, Sophie disse, empilhando papéis. Somos uma boa equipe, Ethan concordou. Profissional e... algo mais. Sophie parou de organizar documentos. Ethan. Sophie, eu preciso te dizer uma coisa. Ela se virou completamente para olhar para ele. O quê? Ethan respirou fundo, como alguém prestes a pular de um avião. Quando eu te conheci, você era um desafio. Alguém que eu queria conquistar porque eu sempre conseguia o que queria. E você era diferente? Sophie não disse nada, apenas ouviu. Mas em algum momento, Ethan continuou, passando a mão pelo cabelo. Parou de ser sobre te conquistar e se tornou sobre você, sobre o jeito que você ri quando acha que ninguém está olhando, sobre como você fica focada quando está resolvendo um problema complexo, sobre como você nunca recua de uma briga, mas você nunca é cruel. Ele parou, olhando diretamente em seus olhos. Sophie, eu me apaixonei por você pela mulher inteligente, forte, engraçada, completamente impossível que você é. E eu nunca conheci ninguém como você. Sophie ficou em silêncio por um longo momento. Ethan começou a ficar nervoso. Sophie, você pode dizer algo, qualquer coisa. Ela sorriu, um sorriso calmo e conhecedor. Ethan Brooks, eu já sabia. O quê? Eu já sabia que você estava apaixonado por mim. E sabe de uma coisa? Eu estava apenas esperando você parar de enrolar e finalmente dizer. Ethan piscou. Você sabia? Ethan, você sabotou o equipamento do escritório para me impressionar. Planejou jantares elaborados. Trouxe café gourmet todos os dias por uma semana. E você pensou que estava sendo sutil? Eu pensei que estava sendo charmoso. Você estava sendo óbvio. Adoravelmente óbvio. E você? Ethan se aproximou. O que você sente? Sophie se aproximou também. Eu acho que você terá que descobrir. Ethan não precisou de mais encorajamento. Ele se inclinou e a beijou. Realmente, a beijou desta vez, sem hesitação, sem interrupções, sem jogos. Sophie respondeu imediatamente, como se estivesse esperando por aquele momento por semanas. O beijo foi tudo o que Ethan havia imaginado e mais doce, mas com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Quando eles se afastaram, ambos estavam sorrindo. Então Ethan murmurou, ainda segurando o rosto dela.
Isso significa que você também está apaixonada por mim? Significa que você finalmente entendeu. Sophie Parker, você é impossível. Ethan Brooks, você também é. Eles riram e se beijaram novamente. Do outro lado da parede de vidro da sala de conferências, Victor passou. O T-Shidion, carregando alguns arquivos. Ele viu Sophie e Ethan se beijando e parou por um momento. Ele sentiu um aperto no peito. Ele não podia negar isso. Mas olhando para eles, vendo a felicidade genuína no rosto de Sophie, Victor sorriu silenciosamente. Sophie merecia ser feliz. E se Ethan Brooks pudesse dar a ela isso, então Victor poderia aceitar. Ele continuou caminhando pelo corredor, deixando os dois sozinhos. Ethan, Sophie disse quando eles pararam de se beijar pela terceira vez. Sim? Eu ainda não consigo acreditar que você demorou tanto para ter coragem de dizer algo. Ei, declarações são um território complicado. Eu queria ter certeza de que não estragaria tudo. Estragar? Como? Tipo, eu não sei. E se você tivesse dito que só me via como uma colega ou pensou que eu era apenas um tolo arrogante? Sophie riu. Ethan, você é um tolo arrogante, mas agora você é meu tolo arrogante. Tecnicamente, eu acho que isso significa que estamos namorando agora. Tecnicamente, eu acho que sim. Bom, Ethan a puxou para mais perto. Porque eu tenho planos para nós. Que tipo de planos? Do tipo que envolve pizza, filmes terríveis e muito tempo para compensar todos os momentos. Eu quase te beijei, mas não o fiz. Sophie sorriu. Ethan Brooks, você finalmente está falando minha língua. 6 meses depois, Ethan chamou Sophie para uma reunião urgente em uma sexta-feira às 6:00 da noite. Ethan, que tipo de reunião urgente acontece às 6 de uma sexta-feira? Sophie protestou quando ele apareceu em seu escritório. Eu tenho planos com Clara hoje à noite. É sobre o caso Nelson. Desenvolvimento importante. Sala de conferências principal. 5 minutos. Sophie suspirou, salvou o documento em que estava trabalhando e o seguiu pelo corredor. É melhor que isso seja realmente importante, ela murmurou. Clara vai me matar se eu cancelar nosso happy hour novamente. Ethan abriu a porta da sala de conferências principal e fez um gesto para ela entrar primeiro. Depois de você. Conselheira Parker. Sophie entrou e parou imediatamente. A sala estava transformada. Pétalas de rosa cobriam o chão, pequenas velas emitiam um brilho quente e as paredes estavam decoradas com fotos dos dois desde o início. Havia uma foto do Honda prata de Sophie estacionado do lado de fora do café, tirada no dia seguinte ao incidente. Uma foto deles discutindo apaixonadamente durante o caso Tengra, ambos gesticulando dramaticamente. Uma foto do escritório de Sophie no dia de sua promoção. Até uma terrível foto borrada que Clara havia tirado secretamente deles, se beijando na sala de descanso. Ethan, Sophie sussurrou, cobrindo a boca com as mãos. O que é isso? Isso? Ethan estava no meio da sala. É a nossa história. Ele apontou para a primeira foto. Começou com você pensando que eu era um criminoso. Então, para outra, continuou com você me provando completamente errado sobre tudo. E, finalmente, a última. Isso levou aqui, onde eu percebi a mulher mais incrível que eu já conheci. Bem na minha frente o tempo todo. Ethan se ajoelhou no meio das pétalas de rosa, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Sophie começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Ethan Brooks, você é completamente louco por você. Ele terminou, Sophie. Parker, você é o melhor erro que eu já cometi. Você quer casar comigo? Sophie olhou para o anel simples, elegante, perfeito. Então para Ethan ajoelhado no que deveria ser uma sala de reuniões corporativas, mas que ele havia transformado em algo mágico, sim. Ela disse rindo através de suas lágrimas. Sim, claro, sim. Ethan se levantou e a beijou, levantando-a do chão, enquanto pétalas de rosa voavam ao redor deles.
Espere. Sophie recuou por um segundo. Não há caso Nelson urgente. Ah, o caso de Ethan Brooks contra a chance de perder o amor de sua vida por falta de coragem. Você é impossível. Eu estou noivo. Grande diferença. 3 meses depois, eles se casaram em um elegante jardim em Long Island, cercados por colegas da firma, amigos de faculdade de Sophie e até alguns clientes que haviam se tornado próximos ao longo dos anos. Eleanor Carter, vestida em um impecável terno rosa, oficiou a cerimônia. Aparentemente, ela era licenciada para realizar casamentos. Um dos meus muitos talentos ocultos, ela havia explicado. Estamos aqui hoje, Eleanor começou, para celebrar uma união que prova que às vezes os melhores relacionamentos começam com os piores mal-entendidos. A multidão riu, especialmente Clara, que havia ouvido a história do roubo de carro umas 50 vezes. Victor sentou na terceira fila, vestindo seu melhor terno e segurando um pacote suspeitosamente pequeno. Ao longo dos meses, ele havia se tornado um dos mais fortes apoiadores do relacionamento de Ethan e Sophie, frequentemente contando a quem quisesse ouvir como ele havia visto a química deles desde o primeiro dia. Ethan, Eleanor continuou, você pode recitar seus votos. Ethan respirou fundo, olhando para Sophie em seu vestido simples, mas deslumbrante. Sophie, quando eu te conheci, você estava fugindo de mim a 60 milhas por hora. Ironicamente, foi quando eu soube que queria passar o resto da minha vida tentando te alcançar. Eu prometo amar sua inteligência, seu humor, sua capacidade de me colocar no meu lugar quando eu preciso. E, acima de tudo, seu extraordinário dom de transformar os piores dias em algo engraçado. Sophie estava chorando novamente. Eu também prometo nunca mais entrar no carro errado, Ethan acrescentou, fazendo todos rirem. E eu prometo que não importa para onde a vida nos leve, eu sempre vou querer você no banco do motorista. Sophie, Eleanor se virou para a noiva. Seus votos? Sophie enxugou suas lágrimas e sorriu. Ethan, você entrou na minha vida da maneira mais literal possível, entrando no meu carro sem aviso. E desde então, você entrou em cada parte da minha vida da mesma forma. Sem avisar, um pouco desajeitado, mas sempre tornando tudo melhor e mais interessante. Ethan riu. Eu prometo rir de suas piadas ruins, comer pizza no chão, quando você quiser ser estranhamente romântico, e sempre te lembrar que você pode ser uma advogada brilhante e ainda assim uma bagunça total ao mesmo tempo. Eu te amo exatamente como você é. Confiante demais, charmoso demais e muito meu. Eleanor os declarou marido e mulher, e eles se beijaram sob aplausos entusiasmados. Durante a recepção, Victor se aproximou com seu presente. Para ambos, ele disse, entregando-lhes uma pequena caixa. Sophie a abriu e encontrou um chaveiro do Uber com as palavras: tudo começou com um erro gravadas no verso. Victor! Sophie riu, abraçando-o. Isso é perfeito. Pareceu apropriado. Ele sorriu. Afinal, ele... Se Ethan não tivesse entrado no carro errado, vocês dois nunca teriam se conhecido. Na verdade, Ethan corrigiu. Se Sophie não tivesse parado no semáforo errado, Ethan Brooks, Sophie interrompeu. Não comece essa discussão em nosso casamento. Sim, senhora Wren. Brooks. Uau! Isso soa estranho. Você vai se acostumar. Mais tarde, enquanto eles dançavam sua primeira dança como marido e mulher, Sophie sussurrou no ouvido de Ethan. Você sabe que nunca mais precisará de Uber, certo? Ethan sorriu, girando-a suavemente. Por que isso? Porque agora eu só quero viajar com você para qualquer lugar. Ethan a puxou para mais perto. Sophie Brooks, você ainda é a coisa mais certa que já me aconteceu. Mesmo que tudo tenha começado como um erro, especialmente porque começou como um erro, eles dançaram sob as estrelas, cercados por amigos e família, celebrando uma história de amor que havia começado com gritos e crescido em algo que ambos sabiam que duraria para sempre.